Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, nós vamos começar agora um assunto que é a parte de organologia vegetal, estudo dos órgãos das plantas, né? Nós temos os órgãos vegetativos, que tem a ver com a nutrição da planta, e os órgãos reprodutivos, que tem a ver com a perpetuação da espécie. Nesta aula, nós vamos estudar os órgãos vegetativos, ou seja, raiz, caule e folhas, tá? Então, vamos lá. Órgãos vegetativos são aqueles relacionados aos processos de nutrição e de sustentação das plantas. Estão envolvidos na absorção, distribuição e produção de nutrientes e outras substâncias. São a raiz, o caule e as folhas. Primeiro nós vamos ver a parte de raiz. Existem dois tipos principais de sistema radicular nas angiospermas: o pivotante ou axial e o fasciculado. No sistema radicular pivotante, há uma raiz principal chamada pivotante ou axial, derivada da primeira raiz que surge na germinação da semente. Dela partem várias outras, laterais ou secundárias, que podem apresentar ramificações, razão pela qual esse sistema é também conhecido por sistema radicular ramificado. No sistema radicular fasciculado, não há raiz principal, pois a raiz primária, originada na germinação da semente, logo degenera. Da base do caule partem numerosas raízes relativamente finas, formando um feixe ou cabeleira. Como não derivam de uma estrutura radicular, essas raízes são chamadas adventícias. Em muitas plantas, como a grama de jardim, por exemplo, o sistema fasciculado é pouco profundo e forma um emaranhado que se adere às partículas do solo. Graças a essa característica, essas plantas são muito utilizadas para prevenir a erosão dos solos. Esses dois sistemas radiculares, o pivotante e o fasciculado, são os mais comuns, mas existem outros tipos relacionados com a adaptação das plantas a diferentes condições ecológicas, como vamos ver a seguir. Raízes respiratórias ou pneumatóforos, raízes aéreas que ocorrem em certas plantas que vivem em solos pobres em oxigênio, como a espécie Avicennia ichauriana, comum nos manguezais brasileiros. Essas raízes são dotadas de pequenos orifícios, os pneumatódios, através dos quais se processa a aeração. Raízes tabulares, tipo especial de raiz suporte em que os ramos radiculares se fundem com o caule, adquirindo um aspecto que lembra tábuas, de onde vem o seu nome, tabular. Essas raízes são importantes auxiliares na fixação das plantas ao solo e atuam também como raízes respiratórias. Temos as raízes estrangulantes, raízes aéreas de certas plantas, como as figueiras mata-pau, que ao crescerem em direção ao solo, podem envolver o tronco de uma planta hospedeira. As raízes dessas plantas aumentam em espessura e quando o caule da hospedeira também apresenta esse tipo de crescimento, com o passar do tempo, essas raízes podem comprimir o caule, interrompendo a circulação da seiva elaborada na planta hospedeira, razão do seu nome. No entanto, quando o caule da hospedeira não apresenta crescimento em espessura, essas raízes não chegam a comprimir o caule. Nesse caso, a raiz é considerada apenas uma variação de raiz escora. Por isso, o nome estrangulante tem sido contestado. Além disso, esse processo não é ativo, mas passivo, decorrente do crescimento secundário da raiz
e do caule da hospedeira. Raízes sugadoras ou austórios, raízes aéreas de plantas parasitas, são muito finas e penetram o caule da hospedeira. Nas plantas parasitas, como o cipó-chumbo, que não tem clorofila, sendo de cor amarelada, atingem os vasos liberianos, dos quais retiram a seiva elaborada, ou seja, o verdadeiro alimento da planta. Nos casos de plantas como a erva de passarinho, que tem clorofila, atingem os vasos lenhosos, retirando a seiva bruta, que não contém nutrientes orgânicos. Só para vocês lembrarem, a seiva bruta é formada por água e sais minerais, e a seiva elaborada é aquela produzida depois da fotossíntese, é a glicose que serve de alimento para a planta. Temos também as raízes tuberosas, que são raízes subterrâneas que atuam também como órgãos especiais de reserva, como é o caso da cenoura, da batata doce, do nabo, da beterraba, do rabanete e da mandioca. Agora nós vamos falar sobre o caule. As duas funções básicas dos caules são o suporte. As folhas principais, órgãos fotossintetizantes da planta, são sustentadas pelo caule. E condução, transporte de seiva bruta e de seiva elaborada. A organização básica de um caule consiste em um eixo de sustentação que apresenta algumas partes, chamadas nós, onde existem as gemas laterais ou brotos, e os entrenós, que são os intervalos entre dois nós sucessivos. As gemas laterais ou brotos laterais são responsáveis pela formação de ramos e folhas. Um tipo de caule comum é o tronco, que é aéreo e ereto, com ramificações. Pode ser observado, por exemplo, em árvores como a mangueira e a laranjeira. No feijoeiro e em muitas ervas, ocorre um tipo de caule aéreo muito delicado, chamado haste. Em muitas plantas, os caules mais comuns são o colmo e o estipe. O colmo é um caule cilíndrico em que se observam nitidamente os nós e os entrenós, formando gomos, como ocorre na cana-de-açúcar e no bambu. Neste último, os entrenós ou gomos são ocos, enquanto na cana-de-açúcar são cheios. O estipe também é cilíndrico, com nós e entrenós bem evidentes, mas é mais espesso que o colmo e apresenta folhas apenas no ápice, ou seja, na parte de cima, como se observa nas palmeiras. Temos também caules aquáticos, né? São assim bem flexíveis, apresentam um acúmulo de ar nos seus tecidos, se movimentam de acordo com o movimento da água, pois se fossem rígidos, quebrariam com a força da correnteza. Em ambientes com pouca disponibilidade de água, os caules das plantas conseguem armazenar água na estação chuvosa, como ocorre, por exemplo, nos cactos, que têm caules chamados suculentos. Esses caules são muito comuns em biomas como a caatinga. Um exemplo de caule subterrâneo também é o tipo tubérculo, como nós encontramos na batata inglesa, muito utilizada na alimentação humana. Esse tipo de caule ele cresce abaixo do solo, armazenando energia para a planta na forma de amido. Muitas plantas apresentam caules com adaptações especiais, como por exemplo os acúlios, que têm vasos condutores de seiva e são facilmente destacáveis. Os espinhos, que são estruturas pontiagudas, originadas de ramos modificados, e no seu interior há vasos condutores de seiva.
eles são muito difíceis da gente retirar, diferente dos acúlios, que são muito simples. Os acúlios, eles são encontrados, por exemplo, na roseira, e os espinhos, por exemplo, no limoeiro. Temos as gavinhas, que são estruturas que possibilitam a fixação da planta, como ocorre no chuchu e nos pés de uva. São aquelas molinhas verdinhas que se enrolam em algum local de apoio. Agora vamos estudar sobre a folha. A folha é um órgão muito importante porque é nela que ocorre a fotossíntese, a respiração e a transpiração do vegetal. Uma folha completa é constituída de limbo, ou seja, a lâmina da folha, o pecíolo, a bainha e as estípulas. Qualquer uma dessas partes não pode estar presente em uma folha, mas é raro ocorrer a falta de limbo. O limbo é a porção achatada e ampla da folha e é a principal estrutura responsável pela fotossíntese e pela transpiração, além da respiração do vegetal. Ele pode ser simples ou dividido em várias partes, todas com aspecto de pequenas folhas, os folíolos. Nesse caso, fala-se em folha composta. Esta é encontrada em leguminosas, como angelim, barbatimão, jacarandá, tipuana. As folhas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese e, por esse motivo, possuem uma coisa chamada clorofila, que é um pigmento verde, cuja função é captar a energia luminosa que será transformada para a produção de moléculas de glicose. Para que a glicose possa ser produzida, a planta deve absorver gás carbônico. As trocas gasosas realizadas pelas plantas são feitas por estruturas chamadas estômatos, localizadas na parte inferior das folhas, que possibilitam a entrada e a saída de oxigênio e gás carbônico da planta. Nas plantas aquáticas, os estômatos ficam na parte superior, em contato com a atmosfera. Quando os estômatos estão abertos, a planta perde água por um orifício chamado ostíolo. Em plantas de ambientes secos, os estômatos devem fechar nos períodos mais quentes do dia para evitar essa perda excessiva de água. Muitas plantas, como os cactos, evitam a perda de água apresentando folhas modificadas em espinhos. Nesse caso, é o caule quem possui a clorofila e é nele que acontece a fotossíntese. As plantas que vivem em locais quentes e úmidos têm os estômatos bem abertos por um tempo maior. As folhas são maiores também, porque a água absorvida pelas raízes, ela é eliminada pelas folhas, não ocorrendo a desidratação. Adaptações morfológicas especiais permitem às folhas desempenhar novas funções. Algumas dessas adaptações estão resumidas aqui no que nós vamos falar agora. Nós temos as gavinhas, que têm a função de prender a planta a um suporte, como no caso do pé de ervilha. Entretanto, as gavinhas nem sempre são modificações de folhas. Elas podem ser modificações do caule, como nós já vimos, como ocorre no pé de maracujá, no pé de uva, que nós falamos há pouco, né? Ou de raízes, caso de certas orquídeas. Temos as brácteas, que são folhas presentes na base das flores. Elas são geralmente pouco vistosas, mas podem ser coloridas, atuando como estruturas de atração de insetos e pássaros, que são agentes polinizadores, como o exemplo do bico de papagaio e de uma flor chamada primavera. Temos as folhas de plantas carnívoras ou insetívoras,
São folhas modificadas que permitem a captura e digestão de insetos e de outros pequenos animais. Prontinho, terminamos então a parte de folha, né? Esse conteúdo é um conteúdo fácil, é um conteúdo que vocês estão vendo no dia a dia, né? Porque a gente observa os vegetais constantemente. Então a gente consegue saber o que é uma raiz, o que é um caule, o que é uma folha. Então é um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo facinho da parte de botânica, tá? Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, me procurem ou então a gente esclarece as dúvidas nas aulas ao vivo, tá bom? Grande beijo para vocês e até a próxima aula.